Ao ganhar dinheiro, sucesso e fama, muitos artistas se perdem no meio do caminho e acabam tendo as suas carreiras encerradas precocemente. Nomes renomados, como Cássia Eller, Renato Russo, Elvis Presley, até mesmo o rei do pop, Michael Jackson, tiveram as suas carreiras encerradas precocemente devido ao uso excessivo de drogas. E hoje, no canal Top X, iremos falar Top 7 acontecimentos da vida de Alexandre Magno Abrão. E aí, tá curioso? Você conhece? Sabe quem é? Mais ou menos. Infância. Alexandre Magno Abrão nasceu em 9 de abril de 1970 na cidade de São Paulo. Quando tinha 11 anos, seus pais se separaram. Na escola nunca foi muito bem. Estudou até a 7ª série em São Paulo, depois estudou um pouco mais em Santos e parou. Sempre estudou em escola estadual, se metia com os piores da turma e não dava certo de jeito nenhum. Quando ele quis levar a escola a sério, foi para um colégio particular, mas seu pai não tinha condições de pagar e parou de estudar. Aos 14 anos, Chorão passou um acontecimento muito grave em sua vida. A sua mãe teve um derrame e quase morreu. Foi nessa época que ele começou a andar de skate, uma de suas paixões. Nessa época, Chorão começou a se interessar mais por música e começou a comprar muitos discos, mesmo não tendo dinheiro para comprar, porém, sempre dava um jeito. Seu primeiro skate foi feito com um shape velho e umas rodas de patins, que conhecidos mais velhos montaram para ele, e começou com o grupo do Ibirapuera. No começo, só queria fazer parte do grupo, depois de um ano, já estava correndo o campeonato. Os estão me assistindo que eu vou chegar, calma, fique calma. Come uma batata frita no sofá, aquela coisa de melão, de morango, de papel. Da onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Andando de skate, treinando com a galera aí. Recado? Estava sempre entre os 3, 4, 5 primeiros colocados, mesmo com o tênis inferior. Correu no Campeonato Brasileiro no Sul e passou em primeiro num dia e no outro dia chegou em terceiro porque tinha saído para beber. Para comemorar, ele pensava mais na diversão, não ligava muito para o dinheiro, pois tinha a casa do pai para morar, juventude. Mas como nem tudo na vida são flores, a crise bateu em 1989. Parou de andar de skate porque não tinha tênis para andar. Logo depois nasceu seu filho e teve que parar de andar de skate para trabalhar. Normal, né? Chorão já foi muito brigão, arrumava briga com qualquer um que olhasse para ele e quase sempre entrava em caso de polícia, sendo preso várias vezes por falta de documento e briga. Uma de suas prisões foi que, uma vez, acredite ou não, falaram que o bagulho era meu. E eu tava sem nada, tá ligado? Como é que se diz? Me plantaram uma parada, me fizeram assumir um boletim de ocorrência que não era meu. Eu não lembro disso aí não, eu não assumo esse BO. Me espancaram na delegacia e o cidadão só pode isso, apanhar e ficar calado. segundo o Chorão. Mas ele passou a viver melhor a partir do momento em que teve que aceitar as suas responsabilidades. Lá pelos 22 anos, seu pai queria ajudar, mas não tinha dinheiro. Sua mãe era doente, sofreu um derrame na década de 80, não tinha condições de estudar, não conseguia emprego fixo por não ter se formado em nada, e ainda tinha um guri para cuidar, né? Então tinha que fazer alguma coisa da vida. Chorão já trabalhou em vários empregos, como corretor de imóveis em Santos. Era um péssimo corretor e ainda por cima não tinha sorte, foi mandado embora. Para ele era muita humilhação. Com essas dificuldades, Chorão já foi despejado várias vezes. Sempre arrumava um dinheiro para alugar um apartamento de temporada. Pagava os 3 primeiros meses e ficava até o botarem para fora. Nas 2 vezes em que ele não saldou as dívidas, seus imóveis foram confiscados. Daí veio a inspiração para fazer a música Confisco. Mas hoje não deve mais nada a ninguém. A única mulher a quem ficou devendo pagou com o primeiro dinheiro que recebeu da gravadora. Carreira. Lá pelos seus 21 anos, ele estava em um bar em Santos bêbado. Tinha separado da sua namorada com quem era casado e era show de uma banda chamada Matrix. O vocalista saiu para beber água, ele não perdeu tempo e já subiu no palco, pegou o microfone e falou: "Aí galera, agora é comigo." Começou a berrar e a berrar.
e levou uma letra suicida meio que no improviso. Chorão estava caindo por cima de todo mundo, muito bêbado e chato, mas depois, um frequentador do bar chamou e disse: "Estamos precisando de um vocalista, você não quer fazer um teste amanhã?" Eles marcaram o teste às 2 da tarde, ele chegou às 11 da manhã. Deram uma letra em inglês, o que soou difícil para Chorão, pois seu inglês se limitava a nome de uma manobra de skate. Um dos integrantes ensinou mais ou menos a música e a banda chamavam-se WhatsApp, e quando ele saiu, ouviu o guitarrista dizer: "Bom, melhor do que nada, né? A gente não ia arrumar nada mesmo." É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sobre a coletânea, a banda não falou nada para ele, e quando foi ao estúdio, fazia 2, 3 dias que ele cantava, e estava muito rouco. Depois do teste, eles disseram: "Pô, legal, a tua voz não acaba." Chegou em casa já sem voz, e assim ficou 2 dias. Foi gravar sem voz nenhuma, e mesmo assim ficou legal. Berrou ao máximo, até o cara do estúdio elogiou: "Esse cara é muito engraçado, canta pulando, esse moleque tem mó personalidade, não sabe cantar nada, mas vai longe." Não se sabe por quê, quando o baixista da WhatsApp saiu, Chorão veio a conhecer Champion, o novo baixista, uma criança de apenas 12 anos de idade na época, que viria a ser seu parceiro de banda depois, Charlie Brown. Tempos depois, Chorão e Champion decidiram convidar o baterista Renato Pelado, vindo de bandas da cidade, como Ecosistema, Jornal do Brasil, entre outros projetos. Mais tarde, Marcão e Thiago Castanho completaram a primeira formação da banda Charlie Brown Jr. A banda, ainda sem nome, continuou a se apresentar na cidade. Fundei e batizei a banda com esse nome em 1992. Foi uma coisa inusitada. Trombei literalmente com uma barraca de água de coco que tinha o desenho do Charlie Brown, aquele personagem conhecido por ser dono do Snoopy. E o Júnior é pelo fato de sermos filhos do rock, disse Chorão. Por volta de 1993, já com esta formação da banda, eles começaram a tocar no circuito underground de Santos e de São Paulo, e a fazer shows em vários eventos de skates. As primeiras apresentações do quinteto aconteceram em Santos e em São Paulo. Uma fita demo foi entregue a Rick Bonatti, presidente da Virgin Records do Brasil e produtor dos Mamonas Assassinas, que se interessou pelo grupo e os contratou. Nasce então o álbum Transpiração Contínua Prolongada. O álbum então foi produzido por Tadeu Patola, como destaque nas rádios com as faixas O Couro Vai Comer, Proibida Pra Mim, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, vendendo 500 mil cópias. Na época, o baixista Champion era menor, consequentemente, sempre que a banda precisava se apresentar em casas noturnas, era necessária uma autorização judicial para que o jovem baixista acompanhasse o grupo. Vida pessoal. A morte do pai. Em meados de 2000, Chorão perdeu seu pai. Passei por várias dificuldades este ano. Desde finanças, eu perdi meu pai, e você tem que tentar lidar com isso numa boa. Até você aceitar, rola uma mudança, uma metamorfose. A banda, compreendendo a falta que seu pai fazia, decide parar e dar um tempo, até Chorão realmente se acostumar com a ideia de ter perdido alguém muito especial, o que levou a ele a pensar em parar na banda. Passaram-se 6 meses até Chorão se olhar no espelho e ver sua barba crescida, sua barriga aumentar por engordar 20 quilos, ficar em casa e não fazer nada sem motivação. Então ele viu que não era bem isso que ele queria. Durante o mesmo tempo, os outros integrantes Champion, Thiago Castanha, Marcão e Renato Pelado continuaram estudando e praticando sua música. Na verdade, a banda estava pronta de novo, iria começar um novo capítulo. Chorão vivia entrando em polêmicas, como um suposto ataque a um jovem em Santos. Em janeiro de 2003, um rapaz de 17 anos foi até uma delegacia em Santos e fez um BO contra Chorão. Segundo o jovem, Chorão teria dado um tapa em seu rosto quando ele disse que não gostava do Charlie Brown Jr. Que loucura, amigos! Imaginem se alguém levasse um tapa toda vez que manifestassem sua opinião contrária, apenas dizendo que não gosta de algo. O cara não levava desaforo para casa. Chorão informou que apenas agrediu verbalmente o rapaz, já que o rapaz teria xingado a banda com palavrões. Ele completa dizendo que o garoto queria 1 minuto de fama, mas as discussões de Chorão não pararam por aí. Essa é uma das menos famosas, discussão com Badawi. Em 2003, durante um show realizado em São Paulo, Chorão chamou Badawi, vocalista do CPM 22, para a briga, após não gostar de ler comentários sobre ele em uma revista. Teve uma revista que publicou uma coisa que não era para pôr. Foi uma brincadeira em off. Foi combinado que era só uma brincadeira, que não seria publicado, mas os caras publicaram.
E o Chorão com certeza deve ter ficado chateado. E o cara da revista ficou espetando, insistindo, até que a gente brincou, daí já era, né? Disse Japinha, baterista do CPM 22, tentando amenizar a polêmica com Chorão. Dias após a morte de Chorão, Badawi deu uma entrevista afirmando que eles haviam se acertado e que as polêmicas tinham ficado no passado. Apesar de termos umas desavenças no passado, as coisas ficaram esclarecidas entre nós, e é uma pena que a gente não tenha fortalecido uma amizade, segundo Badawi. Comercial da Coca-Cola, briga com Marcelo Camelo e discussão com o fã. Em 2002, Chorão foi um garoto propaganda de uma peça publicitária da Coca-Cola, divulgando a promoção no estilo. Em 2004, Marcelo Camelo, vocalista da banda Los Hermanos, numa entrevista concedida para a revista da Oi, criticou a participação do Chorão no comercial, no estilo da Coca-Cola. Camelo disse: "Esse negócio de fazer comercial para Coca-Cola é um desdobramento da indústria. A gente rejeita esse negócio de vender atitude." E depois, o Charlie Brown Jr. é uma banda no qual temos discordância estética. São precursores deste estilo que combatemos. As declarações dadas por Camelo deixaram o Chorão extremamente irritado, e como a gente já sabe, o homem não leva desaforo para casa, né? O primeiro encontro dos dois após a polêmica declaração de Camelo se deu num voo ocorrido no dia 2 de julho de 2004. Ambas as bandas iriam se apresentar no Piauí Pop, um festival. Percebendo que Camelo estava no mesmo voo, Chorão jogou uma indireta em voz alta: "Vou atropelar as bandas que falam mal do Charlie Brown." E pasme, após o voo no aeroporto de Fortaleza, Camelo teria se aproximado de Chorão, que o agrediu com um soco. O homem era bravo. Chorão alegou que também foi ameaçado e agredido. Logo após a briga entre eles ter ganhado repercussão na imprensa, a assessoria do Charlie Brown divulgou uma nota lamentando a discussão, afirmando que os ânimos se exaltaram de ambas as partes e garantindo que foi um incidente isolado. E em alguns dias após o incidente, Chorão formalizou um pedido de desculpas via site oficial da banda. Mesmo assim, alguns dias mais tarde, a banda Los Hermanos abriu 2 processos contra Chorão. Um na cidade do Rio de Janeiro pedindo indenização por danos morais e materiais, e outro em São Paulo, no qual o grupo exigiu mais de R$43 mil para compensar os cachês dos shows e eventos que foram cancelados após a agressão. Mais polêmica. Meses depois, uma adolescente que estava na plateia do programa Altas Horas questionou Chorão a respeito desta polêmica passada. Além de responder rispidamente que não devia satisfações a ninguém, ele ainda cantou versos ofensivos direcionados a ela. Ele disse os seguintes versos: "A patricinha da plateia usava piercing, roupas e até a calcinha comprada pelo papai." Santana, acabe com ela. Ai! Se fudeu. A menina envergonhada fez gestos obscenos e chorou. Ele se defendeu falando que a jovem queria humilhá-lo em rede nacional. Ah, Chorão, você vai deixar saudades. Em 2009, no programa Ensaio, exibido pela TV Cultura, o Charlie Brown Jr. se apresentou e Chorão deu um depoimento sobre vários aspectos da carreira da banda, inclusive o incidente com Marcelo Camelo. Chorão contou que, durante um bom tempo, se sentia perseguido pessoalmente por Camelo, que isso vinha te irritando, e que, quando a confusão aconteceu, foram os integrantes dos Los Hermanos que partiram para cima dele, que teria apenas se defendido. Ele fala que não tinha nada contra Marcelo Camelo, e ironicamente diz: "Camelo, eu te amo. Sem você o Brasil não seria o mesmo." Mais polêmicas. Expulso de um voo. Em 2008, Chorão foi expulso de um voo que ia para Manaus, acusado pela Gol de ter se recusado a desligar um aparelho eletrônico e insultando a tripulação. Como você pode ver, o homem era uma fábrica de polêmicas, problemas com drogas e a separação da segunda mulher. Em uma entrevista dada dias depois, após a morte de Chorão, sua viúva, a estilista Graziela Gonçalves, afirmou que o cantor era dependente de drogas e que a dependência piorou em 2005, quando ele ficou triste com o fim da formação original da banda. Ela informou que a dependência não era de crack, mas sim de cocaína. Graziella disse que ela, a primeira mulher do músico, Thaís Lima, e o filho dele, e a empresária da banda, chegaram a procurar um advogado para providenciar a internação
involuntária de Chorão. Não deixaram que ele fosse internado, não foram os familiares. Foi por causa do trabalho. O Chorão sempre achou que tinha controle sobre a situação e ele estava 1 ano e meio usando drogas compulsivamente. O apartamento do cantor, na zona oeste da capital paulista, seria o reduto de Chorão para o consumo de drogas, o que incomodava a Graziella. Por conta disso, em meados de 2012, após 15 anos de casamento, Chorão e Graziella se separaram. Na mesma entrevista, dada dias depois à morte do vocalista, ela afirmou que havia se separado de Chorão há 4 meses, em uma tentativa de trazê-lo de volta por conta da dependência química do músico. A estilista revelou ainda que ela e Chorão nunca chegaram a se separar definitivamente e tiveram muitas separações durante a relação, por conta da dependência de drogas do cantor. Em dezembro de 2012, Chorão confessou no Caldeirão do Hulk que ainda gostava de Graziella, mas que se sentia solteiro e que a canção Céu Azul foi inspirada nela. Sua morte. O corpo de Chorão foi encontrado por seu motorista, Kleber Atala, na madrugada de 6 de março de 2013, no apartamento que ocupava no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Segundo a polícia, que descartou inicialmente a hipótese de homicídio, o apartamento encontrava-se em grande desordem, com garrafas vazias de bebida, embalagens de remédio e marcas de sangue. O delegado Itagiba Franco afirmou que Chorão passava por uma depressão devido à separação da mulher, a estilista Graziella Gonçalves. Ele ainda informou que o músico era procurado pelos outros integrantes do Charlie Brown Jr. desde o meio-dia de terça-feira, 5 de março, segundo o jornal A Folha de São Paulo. A polícia acredita que a morte pode ter acontecido entre segunda e terça-feira, 4 e 5 de março, devido ao estado em que o corpo foi encontrado. Chorão teve uma overdose de cocaína, apontou o laudo necroscópico da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Os testes confirmaram que a causa da morte foi intoxicação oxigênea devido à cocaína. No início da tarde do dia de sua morte, a hashtag Luto Chorão já estava há algumas horas na liderança dos trends tópicos mundiais do Twitter, e a notícia sobre sua morte era o assunto mais lido nos principais portais do Brasil. Dá um pause nesse vídeo e vamos deixar aqui nos comentários a hashtag Luto Chorão, se você era ou ainda é fã desse monstro sagrado. Já comentou? De volta ao vídeo. Seu corpo foi enterrado no 5º andar do Memorial Metrópole Ecumênica, o cemitério vertical de Santos, em frente à pista de skate, na Vila Matias. Dezenas de mensagens e vasos de flores foram deixados na calçada. Já estamos quase no final do vídeo e você, ainda que não é inscrito, já se inscreve no canal e senta o dedo no joinha para dar aquela moral. Reações e legado. Com a morte de Chorão, o rock brasileiro perde uma referência, um ídolo à moda antiga. Thiago Ney, jornalista e colunista do IG. Segundo MTV Brasil, a banda Charlie Brown Jr. foi um grande sucesso e o músico deixa o legado musical para além de ícone de uma ou mais gerações. Sua memória estará em uma coleção parte fundamental do universo do skate. Nazi, vocalista do Ira, afirma que Chorão foi um ícone da geração de 90. Ele deixa um legado de bons discos, além do conhecimento da parceria skate e rock brasileiro. Além da música, Chorão deixou um legado para o skate e esporte que praticava e ajudou a difundir. Antes de morrer, Chorão pretendia lançar um livro contando histórias da banda desde o início. Seu filho, sabendo desse desejo de seu pai, correu atrás para realizar o sonho dele e em 2017 lançou o livro Eu Estava Lá Também, o livro criado por Chorão. Estilo. Meu estilo de vida liberta minha mente, sou completamente louco, mas um louco consciente. Letra de Tamo Aí na Atividade, composta pelo próprio Chorão. Chorão não abriu mão de seu jeito simples, mesmo depois da fama. As camisetas largas, bermudas compridas e os bonés de aba reta eram sua marca registrada. A corrente comprida com aros largos e o relógio eram os principais acessórios que o cantor costumava usar. Alexandre Magno Abrão, São Paulo, 9 de abril de 1970, falecido em 6 de março de 2013, mais conhecido como Chorão. Galera, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal para dar aquela moral. Meu muito obrigado e até mais!